Oi, tudo bem? Bom, vim aqui prosear um bocadinho. Estou num cenário quase igual ao que eu sempre estou, mas é em outro ambiente aqui. Mas os livros estão aqui, né? Os meus queridinhos inseparáveis. O que acontece? Ontem eu fiz uma live maravilhosa com o Leandro e com a Patrícia e nós falamos de relacionamentos. E e falamos de rotina, falamos de relacionamentos, falamos da pandemia, falamos de tudo isso. Muito importante falar sobre todas essas questões. E também é muito importante entendermos que precisa dar uma repaginada, né? Quando a nossa rotina, que rotina é uma coisa boa, precisamos ter rotina. Mas quando a nossa rotina não é algo lá tão bom assim, não é que está tudo perdido. Ai, rotina, que absurdo. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que eu falo sempre, nada é uma coisa só. E nada que estão nas pontas, nas extremidades, são coisas boas, seja lá a área que for, né? Então, se está num extremo aqui e o outro extremo lá, é aquela coisa assim, nem sempre e nem nunca. Dá pra gente pegar, pensando numa régua, por exemplo, né? Tem as extremidades, o ponto A e o ponto B, o 0 e o 30 lá, né, da régua. A gente sair das pontas das extremidades e vir aproximando para o meio da régua, né? E quando a gente chega no meio da régua, fica tudo muito mais fácil, que é o que a gente sempre fala do caminho do meio. O caminho do meio, ele é fantástico, ele pode ser fantástico, porque ele nos traz muitas possibilidades, até mesmo aquelas que nós aprendemos ou visualizamos ou sabemos que tem ou experienciamos até das extremidades das pontas. Mas que as extremidades a gente já identificou que não é o melhor caminho, ou pode não ser. Então eu pego essas experiências daqui, muitas vezes não tão boas, mas eu consigo lapidar e eu vou afunilando aqui, pegando só a essência, o suprassumo de tudo aquilo que eu já vi, do todo. Então isso é muito legal. Então a rotina, e ontem eu falei nessa live, foi uma live de 2 horas. E nessa live eu comentei muita coisa em 2 horas, né? E uma delas é que a rotina, ela é boa, ela pode ser boa, nem todas são, mas podem ficar. E qual a importância da rotina? Como é que a gente vai lapidar essa rotina? Como é que a gente... Tudo vai começar, obviamente, pela questão da base. E a base qual é, né? Num relacionamento, sejam as relações em quaisquer áreas, né? Profissional, fraterna, romântica, não importa, sexual, tudo parte da base, né, da premissa do diálogo. Sem diálogo não vai chegar a lugar algum, não tem como, né? Por quê? Porque a gente precisa comunicar, a gente precisa falar, precisa ouvir, precisa digerir, precisa fazer acordos, precisa ceder, precisa negociar, precisa tantas coisas, e a base de tudo isso é o diálogo. Então, partindo dessa breve explanação, como é que ficam as rotinas, né, dentro da questão do relacionamento conjugal e da afetividade, desse conjunto, como é que a gente resolve, por exemplo, a questão da sexualidade? Quando caiu na rotina, a frase que a gente mais escuta, né, eu como sexóloga, o que eu mais escuto, até mesmo nos próprios atendimentos, é a questão de caiu na rotina. Gislene, o sexo caiu na rotina, não sabe, não tem mais, não tem mais atrativo, não tem mais nada. Ficou naquela, sabe, caiu na zona de conforto, que na verdade eu falo que é a zona de desconforto, né? É aquela que você fala, isso aqui não tem mais nada, né? Fazendo uma analogia muito da sem graça,
mas é tipo assim, isso aqui parece chuchu, não tem gosto de nada, né? Só que, se a gente pegar o chuchu, fizer ele bem gostosinho, colocar lá uma salsinha, uma pimentinha, né, uns temperos, um azeite, umas azeitonas ou até umas alcaparras, um alho poró, este chuchu, ó, até salivei. Ele fica divino, ele fica maravilhoso. Então não é o que é, mas é como eu faço com isto, né? Com esta coisa que aqui, né? Analogamente, eu coloquei a questão do chuchu. Então, não é o sexo. O sexo sempre vai ser sexo, né? Qual é a diferença? Sexo é sexo. Eu vou eu vou para o extremo, justamente esse que eu falei que não é para ir, mas eu vou para ele para dar exatamente o exemplo, né? Para muita gente, muita, mas é uma grande quantidade de pessoas, sexo é sinônimo de penetração. Não é só. É também, mas não é só. E o que acontece então? Se vamos supor que fosse só isso, né? Sexo fosse apenas o ato, o ato sexual com que culmina na penetração. Vamos supor que fosse só isso, ok? Para todo mundo e sempre seria tudo igual. Olha o perigo do todo mundo e sempre. Seria tudo igual. Não ia mudar nada, né? Iria mudar as pessoas, os casais, faixa etária, o local, mas o ato seria sempre o mesmo. Porque não tem como, né? Ser humano, a gente tem o nosso corpo e o corpo de todo mundo, né? É padrão dentro desta funcionalidade que eu estou mencionando aqui. Então, o ato seria igual para exatamente todo mundo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Por 1000 situações. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando só nesta questão. E não é. E por que não é? E aí a gente fala assim, a gente compara, por exemplo, uma relação sexual que nós tivemos com um parceiro e com outro parceiro. E você fala, nossa, ai, só de lembrar eu falo, ai, como era bom. E com outro parceiro você fala, ai, como era ruim. E com outro parceiro você fala assim, era mais ou menos. O que faz um ser tão bom que você nunca esquece? O outro ser tão ruim que você nunca esquece? E o outro ser meio tipo, mais ou menos, né? Nem era tão bom a ponto de ficar marcado, nem era tão ruim a ponto de também ficar marcado. Era aquele, dava pra levar, sabe? Então a questão não é o sexo, não é o ato sexual, mas não são, é um conjunto de muitos fatores. E como é que a gente chega neste suprassumo, né? E não deixar cair na mesmice, que aí não é legal. Na questão da sexualidade, eu sempre falo o seguinte, tem aqui, né, eu gosto bastante de começar os meus atendimentos, quando chega nesta, né, que os casos que me chegam está nesta área aqui que eu estou falando, nesta situação, eu trabalho muito eu crio, o sexo ele precisa ser gostoso, ele precisa ser prazeroso, ele precisa ter uma parte, um quê de lúdico, de prazer, de brincadeira, de delícia, de fantasia, porque o sexo é um mundo mágico, é fantástico e tem que ser, porque se não for, você tá no começo do fim. Aí não vai rolar. Não vai rolar. Quando o sexo passou a ser aquele sexo mecânico, e por exemplo,
só o ato da penetração a gente fala assim, já deu ruim. Ainda que não tenha dado efetivamente ruim, a gente sabe que é questão de começa ali a contar o prazo de validade, sabe? Quando começa a contar o prazo de extinção de garantia, é esse momento. A gente fala, né? Tem muitos, a gente tem termômetros, tem sinais, tem muitas questões, critérios pra gente, até critérios objetivos e uma infinidade de critérios subjetivos para a gente entender para onde é que está caminhando tudo isso, né? Esta relação, não só sexual, mas o relacionamento como um todo. E então o sexo é um ato de responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele tem aquela parte séria da coisa, não é um oba-oba, mas ele precisa da parte lúdica, da parte gostosa, da fantasia, da, da brincadeira, sabe? De você brincar com as emoções, com os sentidos, com a imaginação, com o fantasiar. Tem que ter esse conjunto. Ah, Gislaine, mas eu tô casada há 10 anos. Não tem que perder, né? Porque quando começar a perder, você começou a perder. E então precisa disso. E na verdade, uma pessoa que está em um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, é diferente de falar essas questões todas para quem está numa relação, entre aspas, porque não seria, né? Mas uma relação, não no sentido da construção toda que eu estou colocando aqui, mas a questão do sexo casual, que é aquela coisa carnal mesmo e muitas vezes é uma única vez, né? O famoso sexo de balada, que muitas vezes fala, nossa, nunca mais eu vou ver essa pessoa, né? Nem peguei o telefone, nem trocamos telefone. E muitas vezes assim, qual era o nome dela mesmo? Ai, caracas, né? Nossa, qual será? Ai, não lembro. Acho que era Maria, não, era Cristina. Não, era Patrícia. Será? Ou eu tô confundindo tudo? Não, era João. Não, era Ricardo. Não, amiga, aquele da última balada, aquele alto. Não, esse era o Rafael. Rafael? Será que era Rafael o nome dele? Ah, não sei. Isso é outra coisa. Que também tá certo, tá errado. Não tem certo, não tem errado. Tem o que é válido pra pessoa, o que ela escolheu naquele momento, o que ela decidiu, que é legal pra ela. Tá tudo certo. Mas aqui eu estou falando de um relacionamento, né? E por que eu estou falando de um relacionamento aqui neste vídeo especificamente? Grande parte, assim, 99,99% das pessoas que eu atendo, né, dos meus clientes, são casais com um relacionamento construído, alicerçado, com dificuldades, desconfortos, né, com desentendimentos, com a estrutura meio ruindo. Sim, até por isso me procuram, né? Mas é nesta linha que eu costumo atender, que as pessoas chegam até mim. E uma coisa que eu começo sempre, cada casal é um casal, cada atendimento é um atendimento. Não tem como eu falar, agora, né, às 3 horas da tarde eu vou atender o casal X. Eu vou pegar lá as estratégias que eu fiz hoje de manhã antes do almoço e vou aplicar nesse, porque eu tô cansada, hoje é sexta-feira, eu não tô afim de, sabe, ficar pensando muito para atender cliente. Isso nunca vai existir. Isso não existe, porque cada atendimento é único. Mas eu sempre gosto, nessa situação específica que eu estou levantando aqui, de trabalhar com uma base primária, e a partir dela eu vou construindo com o casal, né?
ou com uma das partes que veio me procurar. E eu gosto muito de começar pela escala, e aí eu vou construindo, vou alicerçando, porque depende de cada casal, de cada pessoa, do que está acontecendo e de muitas questões, né? Mas eu gosto muito de começar pela escala do Clifford Penner. Ele fala, né? É uma escala, dependendo da situação, dependendo de muitas questões, eu ajudo o casal a criar estratégias para melhorar as relações, sejam as relações todas, né? O ato relacional, também as relações sexuais. Então, muitas vezes eu construo exatamente junto ali com o casal, ou eu só coloco pontos e às vezes o casal consegue construir sozinho, né, de maneira mais autônoma, e eu só vou dando ali uma mentoria, né. Mas eu gosto muito da escala, né, eu tô falando isso de melhorar uma rotina sexual, né. Se não estava boa, muitas vezes a pessoa faz as coisas, mas ela não identificou ainda que aquilo é uma rotina. Até porque tem muita gente que tem muito preconceito da palavra rotina. E então é nesse ponto, e essa mesmice que eu comentei há pouco. Então essa escala do Penner eu gosto bastante para começar ali, sabe? O começo da sessão, então construir jogos, sabe? Aumentar o repertório erótico, sexual, sensual. E esse repertório depende muito de cada casal, como é a estrutura, as crenças de cada casal, como é que essas crenças foram construídas, quais são as bases que alicerçam essas crenças, tanto crença social, religiosa, familiar, muitas crenças. E lembrando que um casal são duas pessoas e cada um traz a sua própria bagagem, as suas próprias crenças. E isto precisa ser avaliado. Então não existe receita pronta. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vai existir receita pronta, né? Então, por exemplo, para ampliar o repertório, tem mil situações, tá? Eu vou levantar apenas uma aqui, mas tem várias outras estratégias para tratar começar a mexer nessa questão. Mas criar jogos, e eu ajudo a criar estes jogos, né, com o casal. Mas criar jogos e colocar essa escala nas estruturas dos jogos que eles são criados, são como é que chama? Ai, esqueci a palavra. Único, individual, mas não é essa palavra. Nossa, esqueci. Enfim, sabe quando você faz uma peça única? Ah, esse bordado só eu tenho porque fui eu mesmo que fiz na minha roupa. Nossa, deu branco agora. E não é personalizado, é outro nome. Mas enfim. Mas os jogos para cada casal é personalizado dentro daquele universo deles. Mas as regras vão ser diferentes. Mas a escala, eu gosto muito da escala do Penner. Que é, então vem uma pergunta, uma questão, e aí assim, adoraria fazer isso. Então de repente eu falo assim, tô lá jogando com meu parceiro, né? E tem que ser de maneira lúdica, não é aquela coisa de, e aí, responde aí. Não é assim, né? Você cria toda uma situação ali, tem toda uma estratégia de funcionamento, né? Então, por exemplo, eu falo assim pro meu parceiro, você já pensou em transar numa praia de nudismo? E aí ele fala assim, adoraria fazer isso. Ou, eu gostaria de fazer isso. Eu faria isso. Isso eu faria.
Isso já seria muito pra mim. Transar na praia de nudismo à noite sem ninguém ver? Não, mas isso seria muito pra mim. E aí a pessoa vai colocar as questões, não é só sim ou não, né? Mas, não, apesar de ser à noite, uma praia de nudismo completamente vazia, deserta, mesmo assim eu não faria. Isso seria muito pra mim, porque eu ainda ficaria tenso, né? Com medo de repente aparecer alguém. Eu sou muito reservado, eu sou uma figura pública, eu tenho medo de exposição, então isso já seria muito pra mim. Ou isso eu não faria nunca, ok? Ou nem pense nisso. Então, ai, tá entrando ligação. Ai, dá uma silenciada no volume aí, né? Então, a partir desse jogo que faz sentido para o casal, né? Como ele é elaborado, a gente vai meio que modulando o comportamento afetivo, sexual do casal, né? Então isso é extremamente legal e é uma delícia jogar isso, é uma delícia construir, confeccionar as peças, né, deste tabuleiro. E é isso que eu faço, esse é o meu trabalho. Claro que assim, uma pincelada e nossa, é fantástico, sabe? Você saber que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. No caso, né, eu sei que eu posso fazer a diferença na vida do meu cliente, do meu casal cliente. Então, fica aí, né, muitas coisas para vocês refletirem. E se vocês estão passando aí, aliás, já vamos lá, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você se você é novo, seja muito bem-vindo. Aproveita já, clica aqui embaixo no inscrever-se, clica no sininho e aí no sininho você clica em todas. Assim você vai ser sempre notificada de quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, já é aqui da família Divisexy, seja muito bem-vindo de novo, e de novo, e de novo, e todas as vezes, e sempre. Mas não basta só vir aqui, eu sou da família Divisexy. Coloca lá, né? Já se inscreva, clica no sininho e coloque todas para você ser notificado. Outra coisa, a semana passada eu encontrei uma pessoa aqui do meu condomínio mesmo e falou assim: poxa, você sumiu. Eu falei: pois é, ninguém tá saindo de casa. Ele falou: não, eu tô falando da internet. Eu falei: como assim eu sumi da internet? Falei: tô lá, tal, e eu tinha até postado um vídeo naquele mesmo dia. Falei: postei até um vídeo hoje. Aí ele pegou e falou assim: mas eu não recebo mais as notificações. Eu falei assim: então dá uma olhada, porque você não deve estar inscrito. Ele falou: lógico que eu estou, eu recebia antes. E quando ele foi ver, depois ele viu, depois ele me falou, né? Quando ele foi ver, ele já não estava mais inscrito. Eu não sei qual é a dinâmica que acontece, mas isso acontece, eu vejo vários youtubers falando a mesma coisa, e já aconteceu inclusive comigo, de estar inscrito no canal de alguém, não receber mais as notificações, e de repente eu vou lá olhar e eu não estou mais inscrito, e não fui eu que me desinscrevi, né? Então é bom sempre, não só no meu canal, mas outros que vocês também seguem, né? Vai lá sempre dar uma conferida se realmente você está inscrito, para você continuar recebendo o conteúdo que você escolheu receber, ok? Então, essa questão é uma. Curta, compartilhe, passe para os amigos, passe lá para as pessoas que você acha que esse conteúdo é relevante para essas pessoas também. E a outra coisa, se você precisa, né, de um atendimento, meu casamento realmente está aquela coisa assim que eu falo: ai meu Deus, o que eu faço, né? Termino o casamento, termino o namoro, porque não tá dando mais para levar, a gente tá se desentendendo. Não é assim que a gente termina relacionamentos, né? Não é porque tá ruim que não dá pra gente melhorar. Mas também a gente sabe que se tá ruim e a gente não faz nada, a tendência é piorar, né?
E a gente também sabe que tem coisa que quando chega num determinado ponto fica muito difícil de resolver, né? De trazer o meio do caminho ali para buscar uma solução. E às vezes não tem como, porque já degringolou tudo. Às vezes tem como, mas é uma trajetória mais longa e mais difícil, né? E o resultado também fica mais comprometido. Então são muitas questões. Mas se você está precisando, está passando aí por uma situação, né, não é exatamente a que você gostaria no seu relacionamento, ou terminou um relacionamento e fala, eu sei onde foi que a coisa pegou, mas eu não vou pro próximo porque eu ainda tenho medo, eu estou inseguro, ou eu não sei como resolver isso do outro relacionamento, não posso levar pro próximo, não sei como resolver, não sei digerir isso, não sei reconstruir, repaginar, ressignificar, enfim. Ou preciso mesmo dar um up aqui no meu relacionamento, uma repaginada, preciso dar uma mexida assim, marca uma consulta comigo, né? Vamos lá. O meu WhatsApp tá naquele banner de abertura do canal aqui, tem no canal inferior direito aí do seu, né, do seu vídeo, tem os íconezinhos das redes sociais. Eles são interativos aqui, né? Então você clica em cima do ícone e vai direto para a rede social que você quer falar comigo ou que você quer acompanhar. E tem lá do meu WhatsApp. Mas de qualquer maneira, meu WhatsApp é 11 98193 8211. Caso você queira marcar uma consulta, um agendamento, um horário para você, todos os meus atendimentos agora na pandemia estão acontecendo online, então não tem problema se você é de outra cidade, outro estado, outro país. Eu atendo gente de outros países, porque é online, então tá tudo certo. E então, com agendamento prévio e tudo bonitinho, online, cada um na sua segurança sanitária, né? Porque a gente precisamos cada um de nós nos cuidarmos, né? Máscara, álcool em gel, ou lavar bem as mãos, evitar o máximo, né? Sair de casa, se possível, evitar aglomerações, mesmo que seja lá no supermercado, né? Mantenha a distância, porque a vida é muito preciosa e a gente tem muito o que viver e ainda a gente vai ter muito prazer com tudo isso. Então, cuidem-se, ok? Um beijo grande para vocês. Até mais. Tchau, tchau.